E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades gráficas, tá? A gente vai começar com a regra da reta vertical, depois a gente vai falar de crescimento e decrescimento de função, e se sobrar tempo a gente vai falar sobre simetria, né? Funções pares e ímpares, tá certo? Então, vamos nessa. Tá? Então, como eu já falei, a aula de hoje a gente vai falar do teste da reta vertical, crescimento de funções, tá? E simetria de funções, tá? A gente vai falar na simetria de funções pares e ímpares, mas isso se sobrar tempo, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu queria falar é que o teste da reta vertical, embora pareça que à primeira vista talvez não seja tão útil, ele é bastante útil, principalmente quando a gente for esboçar gráficos, tá? Ele diz o seguinte, ele diz que uma curva qualquer no plano cartesiano xy, é o gráfico de uma função cuja variável livre é x, se e somente se nenhuma reta vertical corta a curva em mais de um ponto, certo? Esse se somente se, para quem não está acostumado com os termos, é uma equivalência, tá? Uma curva no plano xy é o gráfico de uma função de x. Isso significa, né, é equivalente a dizer que nenhuma reta vertical, tá, vertical, toca a curva em mais de um ponto, certo? Então, como eu falei, esse teste para a gente é muito útil quando a gente for esboçar gráficos. Bem, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, parecidos até com alguns gráficos que a gente fez antes, tá bom? Por exemplo, determine se essa curva do plano xy é o gráfico de uma função de x, tá? Bem, essa curva aqui é uma parábola x igual a y ao quadrado. Veja que a gente esboçou a parábola y igual a x ao quadrado, né, que é aquela parábola assim. Essa aqui é x igual a y ao quadrado. E até na aula passada, ou na aula passada, sim, eu falei do gráfico da função raiz de x, que seria pegar essa parábola aqui e apagar essa parte de baixo. Né? No gráfico da raiz de x seria apagar essa parte de baixo aqui dessa parábola, tá? Bem, e aí eu estou perguntando se essa parábola aqui, deitada, né, essa parábola aqui, se ela é o gráfico de uma função de x, tá? E aí eu vou usar o teste da reta vertical, pessoal. Bem, então, para esse exemplo, a gente tem que verificar se existe alguma reta vertical, né, vertical, que toca a curva em mais de um ponto. Bem, e não é difícil perceber que, na verdade, existem infinitas retas que tocam a curva em mais de um ponto. Bem, por quê? Né, eu tracei duas aqui quaisquer, só para vocês verem. Né? Claro que ela toca aqui nesse ponto aqui e toca aqui nesse ponto aqui. Essa reta é vertical. Essa daqui também toca em dois. Né? Qualquer reta vertical aqui que eu traçar, qualquer uma que eu traçar aqui, vai tocar em dois pontos. Se o eixo y é uma reta vertical que só toca em um ponto e qualquer outra reta aqui toca em mais de um. Mas eu estou enrolando muito. Basta uma, olha, eu posso apagar todas as outras. Basta passar uma reta. Se tocar em mais de um ponto na curva, isso já não é o gráfico de uma função de x. E por que que não é o gráfico de uma função de x? É só você pensar, pessoal. Tá? Esse x aqui está próximo de 2, vou até botar a reta no x igual a 2. Veja, quando traço uma reta vertical aqui, por exemplo, no x igual a 2 e atinge 2y, o que é que eu estou dizendo com isso? Que esse x estaria associado a dois y diferentes. E a gente viu lá na definição de função que isso não pode acontecer. Tá? Então, por isso que quando uma reta vertical toca em mais de um ponto, essa curva não é o gráfico de uma função de x, porque senão você teria um x associado a mais de um y, tá bom? Então, essa curva aqui, que é a parábola deitada, não é o gráfico de uma função de x, tá? Eu vou deixar esse PDF lá depois e aqui eu vou escrever, olha, não é o gráfico de uma função de x, pois, né, tá bom? Então depois eu acrescento essas coisas lá, tá bom? Só para agilizar aqui. Bem, e agora apareceu aqui a raiz quadrada, o gráfico da função raiz quadrada de x. Bem, eu já estou dizendo que é dessa função, né? Acaba que meu exemplo eu já estou dando a resposta e a gente já fez esse gráfico na aula passada. Então, veja que a diferença entre esse gráfico e esse daqui, tá? É apenas que aqui não existe mais essa parte da parábola de baixo, tá? Eu apaguei. E aí se torna a função
y igual a raiz de x, tá bom? Bem, para verificar pelo teste da reta vertical, desculpe, que essa curva é o gráfico de uma função de x, é só você perceber que nenhuma reta que eu traçar verticalmente, vai tocar essa curva, em mais de um ponto. Não tem como, tá? Nenhuma. Veja que se eu traçar uma reta aqui, vertical, não toca em nenhum ponto e não há problema. Né? Isso significa que essa parte aqui essa partezinha aqui do eixo x, né, que nenhum x menor do que zero está associado a algum y, ou seja, que nenhum x aqui está no domínio da função, não tem problema disso, tá? Beleza? Então, essa curva, sim, é o gráfico de uma função e ela é a raiz de x, tá bom? Bem, o próximo que eu trouxe é uma circunferência, né? Uma circunferência de raio 2. A gente até sabe qual é a equação dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Eu vou até deixar ela escrita também quando for deixar o PDF para vocês. E aí eu quero saber se essa circunferência de raio 2, centrada na origem, se é o gráfico de uma função de x. E aí, rapidamente eu percebo, pelo teste da reta vertical, que não é. Porque se eu traço uma reta aqui, basta uma, tá? Eu desenhei duas, mas basta uma. Eu desenhei aqui essa reta, toca o gráfico, a curva aqui e a curva aqui. Isso significaria o quê? Vou até puxar ele aqui para o 1. Isso significaria que esse x, que eu botei x igual a 1, estaria associado a mais de um número. Basta uma reta vertical tocar a curva em mais de um ponto que a curva não é o gráfico de uma função de x, tá certo? Basta uma. Para ser gráfico de uma função de x, nenhuma pode tocar, tá bom? É um se somente se, é uma equivalência, tá bom? Depois eu paro para explicar melhor o que é uma equivalência, tá bom? Então no PDF depois eu vou escrever, olha, isso aqui não é o gráfico de uma função de x, porque existem retas verticais que tocam em mais de um ponto, tá bom? Aqui no vídeo vocês já estão me ouvindo falar, tá? Bem, eu percebi agora que os números dos exemplos estão seguidos, talvez eu mude também. Eu quero agora falar sobre crescimento e decrescimento de funções, tá bom? Essa ideia de crescimento e decrescimento de funções é uma ideia simples e que está no nosso cotidiano, assim, e que a gente possivelmente já bate o olho no gráfico, em algum gráfico, no jornal, ou numa revista, ou qualquer coisa do tipo, e já sabe se a função ali é crescente ou decrescente, tá? Então, hoje é dia 27 de junho de 2020, né, a gente está em plena quarentena. Eu ontem fiz esses slides, e aí no site do governo, do Ministério da Saúde, eu baixei esse gráficozinho aqui, que mostra os casos acumulados da Covid-19 por semana, né? Tinha também por dias, mas eu achei muito cheio de pontinhos. Então eu gostei por semana porque os pontos aqui, tá vendo, estão mais espaçados, tá? A gente olha para esse gráfico aqui, a gente já percebe, na 26ª semana tem mais de 1.200.000 pessoas contaminadas, tá? E a gente olha para esse gráfico e se eu lhe perguntar, esse gráfico é o gráfico de uma função crescente ou o gráfico de uma função decrescente, ou está constante? Eu tenho certeza que todos vocês sabem me responder que esse gráfico é o gráfico de uma função crescente, ele está crescendo. Por quê? À medida que o x aumenta para a direita e o y aumenta para cima. Então, à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Ou seja, à medida que eu vou andando para a direita, o gráfico vai subindo, né? Andar para a direita é o x aumentando, o gráfico subindo significa que o y está aumentando. Então, quanto maior o x, maior o y. E essa função, ela é crescente. A gente vai ver depois que esse crescimento, pelo menos até aqui, veja que agora padeceu, né, um pouco mais devagar, certo? Mas olha, até aqui está um crescimento mais rápido. E a gente vai ver que esse crescimento aqui se aproxima ao crescimento de uma função exponencial. Então, por isso que as pessoas estão dizendo que isso aqui é um crescimento exponencial, o que é bastante, para quem entende, e a gente vai falar de função exponencial, o que é bastante amedrontador, de certa forma, mas o que a gente espera é que essa função se torne constante, tá? Essa daqui não vai decrescer mesmo porque está sempre acumulando, né?
o número de todos os que já testaram positivo, tá? Não está baixando para os curados, né? Então é todos que é um montante geral, então isso aqui não vai decrescer, claro, só vai crescer, ou o que a gente espera que não demore muito a ficar constante, tá? Que não cresça mais, ou seja, que ninguém mais se contamine, né, com esse vírus, com o coronavírus, tá bom? Bem, é isso, pessoal. E aí, né, eu trouxe aqui só para vocês verem esses slides. Esses daqui eu já tinha colocado antes de pegar o gráfico ali da Covid, tá? E aí, esse daqui, por exemplo, né, eu só estava botando, eu peguei um x1 aqui e um x2. x1 menor do que x2. O que é que eu percebo? O y1 associado ao x1, ele é menor do que o y2 associado ao x2. Isto é, quanto maior o x, maior o y. Graficamente a gente vê que quando a gente anda para a direita, o gráfico vai subindo. Mais uma vez, porque quando você anda para a direita o x aumenta e ele sobe, significa que o y aumentou. Então quando o x aumenta, o y aumenta. Então essa função, esse gráfico é o gráfico de uma função crescente. Por outro lado, como seria o gráfico de uma função decrescente? Né? Veja que lá quando o x aumentava, o gráfico subia, né? Então quando eu andava para a direita, o gráfico subia. Tá? Aqui é o contrário. Né? Aqui quando eu ando para a direita no gráfico, o gráfico desce. Né? O que é que isso significa? O que isso significa? Que quanto maior o x, menor o y associado a ele. Por exemplo, eu peguei um x1 menor do que x2. E aí o y1 ele é maior do que o y2. O y1 está associado ao x1, o y2 associado ao x2. Então, x1 é menor do que x2, porém y1 é maior do que y2. Né? Quanto maior o x, menor o y. Tá bom? Bem, e aí eu trouxe um outro exemplo que talvez seja o mais comum, e inclusive eu poderia procurar outro gráfico sobre a Covid, que seria os números de, por exemplo, ou de mortes ou coisas do tipo, só que aí ele ficaria um pouco inconstante por ser um gráfico de estatísticas às vezes muito real, né? Mas, por exemplo, o comportamento dessa função aqui, x ao quadrado, que a gente já viu o gráfico, né? Y igual a x ao quadrado, que é uma parábola, com vértice na origem, né? Ela tem um comportamento interessante. Veja, essa função ela é decrescente no intervalo de menos infinito até o zero. Ou seja, nesse intervalo de menos infinito até o zero, a função decresce. Chega no zero, ela atinge o que a gente chama de mínimo. Nesse caso é um mínimo global, é o menor valor que ela assume. Chega no zero, ela atinge o mínimo e depois do zero ela volta a crescer. Então veja, essa função f aqui ela é decrescente no intervalo de menos infinito a zero e depois se torna crescente no intervalo de zero até mais infinito. Veja que quando eu mostrei o gráfico da Covid, o que foi que eu disse? Eu espero que esse crescimento pare e ela se torne uma constante, o que também pode acontecer. Nesse caso da parábola, ela estava decrescente, parou, depois começa a crescer, tá bom? Ok. Então vamos continuar. Bem, é tudo rapidinho, tá, pessoal? É como eu falei, a ideia de função crescente e decrescente, eu tenho certeza que todos vocês já têm. Eu só estou tentando escrever um pouco formal e mostrar a vocês que vocês já têm essa ideia. São coisas que já aparecem para a gente no nosso dia a dia e por isso é importante, isso é uma das coisas importantes de saber interpretar gráficos. Gráficos aparecem para a gente todo dia. E é importante a gente saber interpretar, e por isso esboçar gráfico é importante, porque você vai entender o que é crescimento, decrescimento, mínimo, máximo, às vezes até o tipo de crescimento, como eu falei, olha, ali tem um crescimento exponencial, que é o crescimento tipo de uma função exponencial que a gente vai ver mais à frente, tá? Tem um crescimento linear e tal, mas isso depende das funções que a gente vai estudar ainda, tá? E aqui está a definição formal de função crescente ou decrescente em um intervalo, tá? Então eu digo que uma função é crescente no intervalo i se toda vez que x1 for menor do que x2 implicar que y1 é menor do que y2, ou seja, quanto maior o x, maior o y, tá certo? E ela é decrescente no intervalo i se quanto maior o x, menor o y, ou seja, quando o x cresce, o y, veja, diminui. Olha o que mudou de uma definição para outra, foi essa
desigualdade, tá? Então, x1 menor do que x2 deve implicar que y1 é maior do que y2 numa função decrescente no intervalo i. Lembre, como no exemplo da parábola, que ela pode ser crescente, a parábola ela era decrescente no intervalo e depois começava a crescer, né? Beleza? Bem, e aí, uma outra propriedade gráfica importante são as simetrias, tá? Simetria, como a gente já imagina, simetria, tá? E a gente vai falar aqui de duas simetrias que são reflexos, né? Que são consequências de duas propriedades algébricas e que essas simetrias são bastante interessantes de se entender porque ela pode ajudar a gente a esboçar gráficos de algumas funções. Porque, por exemplo, se eu verifico que ela tem a propriedade algébrica, eu percebo então que o gráfico dela deve satisfazer essa simetria, tá? As simetrias que a gente vai estudar aqui é de função par e de função ímpar, tá? Então a aula de hoje está rapidinha porque eu já fiz todos os gráficos e inclusive isso me deu um trabalhão, tá? Então, eu digo que uma função f ela é uma função par se f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio, certo? Então, se você pega e aplica, digamos que o 1 e o menos 1 estão no domínio. Se você aplicar f em menos 1, tem que dar o mesmo valor que o f em 1. Se você aplicar f em π e aplicar f menos π, tem que dar o mesmo valor, tá? Mais uma vez, assim, para ser par, isso tem que acontecer para todo x do domínio. Então não basta testar no 1 e no menos 1, viu que deu igual, não, então é par. Não necessariamente, tem que satisfazer para todo x do domínio, tá bom? Bem, e que simetria isso aqui me dá no gráfico da função? É uma simetria que é mais fácil até do que a da função ímpar, é que o gráfico de uma função par, é simétrico em relação ao eixo y. Ou seja, é como se o eixo y fosse um espelho, tá? O que acontece para cá, acontece de maneira igual para cá, como um espelho, né? Veja que chegou aqui, olha, ela está decrescendo aqui, aqui ela vem ao contrário, né? Então aqui ela é crescente, aqui ela decresce porque é um espelho, né? Tá bom? Mas o que acontece para cá, acontece para cá. Veja que nesse meu gráficozinho, o que foi que eu fiz? Eu peguei x, peguei menos x. O que acontece? Quando eu bato no ponto do gráfico em f de x e bato o ponto do gráfico aqui em menos x, eles têm que ter o mesmo y, certo? Ficou até o menos x aqui em cima do eixo y, não tem para onde correr. Tá? Então apliquei f em x, apliquei f em menos x, bateu exatamente no mesmo y. Eles estão à mesma altura, porque tem o mesmo y, tá bom? Bem, e a outra simetria que a gente vai falar é de função ímpar, tá certo? Uma função é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x para todo x do domínio. Veja que era diferente, tá? Vou voltar o slide. Olha, aqui o menos some, né? F de menos x é igual a f de x. Na função ímpar, veja o que vai acontecer. Esse menos é como se ele saísse aqui da função e ficasse f de menos x igual a menos f de x. E que simetria essa propriedade algébrica me dá? O gráfico de uma função ímpar, ele é simétrico em relação à origem, tá? Bem, geralmente esse é o gráfico que aparece tipo em livro, né? Eu peguei x, peguei menos x, apliquei f, bateu nessa altura. O que deve acontecer no menos x? Bem, tem que ter essa altura, só que agora para baixo, né? Porque o f de x tem que ser igual ao f de menos x. Desculpe, o f de x tem que ser igual a menos f de x. Então, se o f de x está aqui em cima, o f de menos x vai ter uma altura só que para baixo, tá bom? Então, basicamente seria, cheguei nesse ponto aqui, sim, porque simetria em relação à origem, né? Cheguei nesse ponto aqui, né, traço uma reta que passa por esse ponto e pela origem, e aqui ele vai tocar no gráfico também, onde essa distância da origem para cá é igual a essa distância da origem para cá. Bem, esse daqui pode parecer meio complicado, né? Mas eu gosto de ensinar geralmente no quadro, né? Eu digo, pessoal, olha, você pega dois quadrantes aí e gira assim, você chega nos outros dois quadrantes, por exemplo. O que eu estou dizendo é, você pega o primeiro e o quarto quadrante aqui, você pega esses dois quadrantes. Se você gira 180 graus, né, girando assim, fixado a origem,
tá? Gira 180 graus para cá, né? O que é que vai acontecer? Esse gráfico aqui tem que bater certinho nessa parte do gráfico de cá. E o que tiver aqui, que nesse caso é nada, né? Mas tem que bater certinho aqui, que também é nada, então bateu, né? Tá certo? Então, esse jeito, geralmente as pessoas, os alunos entendem melhor. Eu mesmo entendo melhor assim, né? Eu olho para cá, vejo se eu girar aqui, se dá isso, olho para cá, que se eu girar aqui, dá exatamente isso, tá bom? Bem, e aí eu quero mostrar uns exemplos para vocês, alguns a gente já conhece, eu já falei inclusive, tá? E eu queria só também dar uns exemplos que função par e ímpar não é que nem número inteiro, porque o que a gente espera de um número inteiro? Que todo número inteiro, né? Dado um número inteiro qualquer, ou ele é par ou ele é ímpar. Não existe nenhum número inteiro que é par e ímpar ao mesmo tempo, e também não existe nenhum número inteiro que nem é par nem é ímpar. Só que função, isso acontece, tá? Então, o primeiro exemplo de função que eu queria dar, bem, aqui já está 6 exemplos, tá? Então, vamos percorrer aqui, vai ser rapidinho porque já está tudo pronto aqui, tá? Então, o primeiro é y igual a x ao quadrado, e essa função, que é a parábola, né? Ela é uma função par, eu já falei para vocês que ela é uma função par, mas por que ela é função par? Eu já deixei aqui pronto, veja. Como é que eu provo que ela é uma função par? Aí eu tenho que provar a propriedade algébrica dela. Veja que eu não esbocei gráfico, não fiz nada. Então, como eu já falei, a função é par ou ímpar, é uma virtude, essa propriedade, a definição, na verdade, vem de uma propriedade algébrica, de uma condição algébrica, desculpe. E isso reflete numa simetria no gráfico, né? Então, para eu verificar que ela é par, eu tenho que verificar que a condição algébrica lá é satisfeita. Então, qual é a condição? Eu tenho que verificar que f de menos x é igual a f de x para todo x de domínio. Nesse caso, o domínio é todo R, né? Então, quem é f de menos x? F de menos x é menos x ao quadrado. Preste atenção que, olha, tem que ter parênteses, tá? Sem parênteses daria um resultado diferente e estaria errado, tá? F de menos x é menos x ao quadrado, entre parênteses. E a gente sabe que esse menos ao quadrado, na verdade, quando você tem um menos elevado a qualquer potência par, ao quadrado, a quarta, a sexta, a oitava, a décima, tá? Esse menos ele vira um mais, porque menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos 1 elevado a 4 é 1, menos 1 elevado a 6 é 1, e aí vai. Então, menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é exatamente f de x. Então, o que é que eu provei? Que f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio de f. Então, f é par. E como é que eu verifico a simetria dessa função? É simples, olha ela aqui. É a parábola, a gente já tinha visto ela, né? Ela é a parábola, quando eu olho aqui para o eixo y, né, eu percebo que realmente o eixo y parece um espelho para esse gráfico, né? O que acontece para o lado de cá, acontece, né, para o lado de cá também, tá? Então, o outro exemplo que eu quero dar para vocês é de uma função ímpar, que a gente também já viu, que é a função f de x igual a x ao cubo. Veja, nesse caso, para todo x no domínio, o que é que vai acontecer? Né? F de menos x é igual a menos x ao cubo, tá? Mais uma vez entre parênteses. Só que o que acontece? O menos 1 elevado ao cubo é menos 1, tá? Menos 1 elevado à quinta é menos 1. Então, quando você tem esse menos numa potência ímpar, né? O menos permanece aqui quando sai do parêntese, tá? Então, menos x ao cubo é menos x ao cubo. Perceberam a parada, né? Menos x ao cubo. Porque aqui não tem parênteses, tá? Então, menos x entre parênteses ao cubo é igual a menos x ao cubo aqui sem parênteses algum. Vocês estão vendo aí, vocês estão me entendendo, tá? E isso é igual a, né? Veja que eu tenho menos na frente, x ao cubo. Então, isso é igual a menos f de x, porque f de x é justamente o x ao cubo, tá? Então, como f de menos x é igual a menos f de x para todo x do domínio, então essa função é uma função ímpar, tá bom? E o gráfico dela, como é? Olha aqui, a gente já viu esse gráfico, né? Ele faz isso para cá. E aí, como é que eu vejo a simetria? Vou fazer como eu dei a dica lá, que é também como eu vejo, né? Quando eu pego esse quadrante e giro e caio para cá, eu percebo que acontece, né, a simetria que eu esperava, né? Aqui está subindo, aqui, né? Vai acontecer isso, tá bom? E o que está aqui nesse quadrante, quando eu giro, acontece aqui também, que nesse caso é nada, tá bom? E aí lembra que eu falei para vocês que tem funções, na verdade tem uma única função, que é par e ímpar simultaneamente, tá? Essa função é a função nula. Isso só não acontece com os números inteiros, né? Não tem nenhum número que é par e ímpar simultaneamente. Veja, a função nula é f de x igual a zero
para todo x, tá? Ela é constante igual a zero, tá? O que acontece? Quando eu boto f de menos x, isso é zero, porque ela é zero para todo mundo e zero é igual a f de x, então ela é par. Mas, similarmente, por que ela é ímpar? Vou botar aqui para baixo. Por que ela é ímpar? Porque f de menos x é zero, porque é zero para todo mundo, e zero é igual a menos zero, né? Veja, eu tenho menos na frente e zero é igual a f de x, né? f de x é zero. Então, aqui, o que é que eu tenho? Que menos zero é igual a menos f de x, isto é, f de menos x é igual a menos f de x. Então, essa função é ímpar também. E aí, como eu falei, essa é a única função que é par e ímpar simultaneamente, tá? Ela é a única função que é par e ímpar simultaneamente, tá? E aí, quando eu olho para o gráfico dela, é uma reta aqui horizontal no eixo x, tá? E aí ela é par, porque quando você olha para o eixo y, né? Isso aqui, o eixo y é um espelho, que acontece para cá, acontece para cá assim. E também ela é ímpar, porque quando eu pego o que está, né, nesse quadrante, inclusive no eixo, tá? Quando eu pego esses dois quadrantes, inclusive o eixo, e rotaciono para cá, incluindo o eixo, né, eu tenho, né, essa simetria que eu já tinha falado para vocês, tá? Então essa função ela é par e é ímpar, mas é a única com essa propriedade, tá? Mas aí tem muitas que nem é par e nem é ímpar. Por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui, f de x ao quadrado menos 2x. E aí preste atenção, pessoal. Para provar que é par ou ímpar, veja que todas as vezes, quando era par ou ímpar, vou voltar desde o primeiro exemplo, quando era par, para provar que era par, eu botei assim, f de menos x é igual a f de x para todo x. Eu não testei no 1, testei no 2, 3, raiz de 2, qualquer que seja o número. Eu não testei, provei logo para todo x. Mesma coisa aconteceu quando eu fui provar que era ímpar. Mesma coisa para o zero, né? Eu fiz a mesma coisa. Veja, eu não testei para nenhum número específico. O x aqui é uma variável dentro do domínio. Mas quando eu vou provar que a função não é par ou não é ímpar, o que acontece é que, nesse caso, basta falhar em um número. O que é que eu estou dizendo? Pô, apliquei f menos 1 aqui. Peguei a função x ao quadrado menos 2x. Apliquei f menos 1, deu 3. Quando apliquei f de 1, deu menos 1. Certo? Então, f de menos 1 é diferente de f de 1. Então, f não é par, porque para ser par tem que ser igual para todo x do domínio. Falhou 1, já não é par. Ao mesmo tempo, f de menos 1, que é 3, não é menos f de 1. F de 1 é menos 1, então menos f de 1, né, vira um mais aqui, dá mais 1. Mas 3 é diferente de mais 1. Então, f de menos 1 também é diferente de menos f de 1. Logo, a função também não é ímpar. Mais uma vez, basta falhar em um número para não ser ímpar. E aí, quando eu olho para o gráfico dela, sim, ela nem é simétrica em relação ao eixo y, né? Não é, porque olha para cá, o eixo y, isso aqui vem para cá e você teria que fazer uma coisa assim, não é. E ela também não é simétrica em relação à origem, né? Quando eu pego esses dois quadrantes e rotaciono, como eu falei, não bate com o gráfico que está aqui, nesse lado de cá, tá certo? E aí são mais dois exemplos para encerrar a aula, tá? Que são exemplos que a gente já viu nas aulas passadas, um eu deixei como exercício, o outro eu já falei. Um deles é a função y igual a 1 sobre x, tá? Essa função ela é ímpar, tá? Lembre que o domínio dessa, né, nunca divida por zero, o domínio dessa é todo x real não nulo, beleza? Então o que acontece? Nesse caso, quando eu aplico f menos x com x qualquer diferente de zero, f de menos x é 1 sobre menos x. Tá, esse menos aqui no denominador quanto no numerador, ele pode transitar ou para o numerador ou para o denominador, e eu posso até, inclusive, usar essa notação e colocar ele na frente, né, do número. Então, f de 1 sobre menos x é igual a menos f de 1 sobre x. Tá? E isso daqui, né, tem um menos, esse daqui, 1 sobre x é o f de x, então isso é menos f de x. Então, f de menos x é igual a menos f de x para todo x diferente de zero. Todo x do domínio da função. Então, essa função é ímpar, e quando eu olho para o gráfico dela, que a gente já viu, né, ela é um gráfico assim, quando x vai para mais infinito, o y vai para zero. Quando x vai para zero pela direita, o y vai para mais infinito. Quando x vai para zero pela esquerda, o y vem para menos infinito. Quando x vai para menos infinito, o y vai para zero. Todo esse termo que eu estou falando, a gente vai ver lá na frente em limites, tá bom? Bem, mas aí a gente já pode ir usando o termo que quando chegar lá na frente. Quando eu falo de limites, vocês já ouviram os termos, já se sentem mais amigáveis, né? Então, o que acontece? Essa função é ímpar? E a simetria dela está batendo direitinho? Tá. Olha para esses dois quadrantes aqui. Se eu giro ele aqui, né, em torno da origem, né, olha, está aqui. Quando eu giro, dá justamente, né,
essa parte vem para cá, né? E essa parte vem para cá, dá certinho. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Então, sim, tem a simetria em relação ao eixo, desculpe, em relação à origem. E a última, que eu deixei no exercício, é 1 sobre x ao quadrado. Mais uma vez, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, o único cara que não pode aparecer no denominador ali é o zero, né? Eu estou x ao quadrado, o único que zero o denominador, que é o x ao quadrado, é o zero, tá? E não pode aparecer zero no denominador, você não pode dividir por zero, tá bom? E aí o que acontece é que f de menos x, quando vai acontecer uma coisa parecida com a parábola, né, x ao quadrado, f de menos x é igual a 1 sobre menos x ao quadrado eu já falei para vocês, eita, que aqui tem um erro, tá, daí eu vou ajeitar lá, aqui tem um erro, que aqui é um 2, né, tá, então 1 sobre menos x ao quadrado, isso é igual a 1 sobre x ao quadrado, né, esse menos aqui ao quadrado se torna um 1, então fica só x ao quadrado, e 1 sobre x ao quadrado é f de x, o que foi que eu provei, f de menos x é igual a f de x para todo x não nulo, ou seja, para todo x do domínio da função. Logo, essa função é pá. E como é o gráfico dela? O gráfico dela é esse daqui, a gente já viu, né? Quando x vai para mais ou para menos infinito, o y vai para zero. Quando x vai para zero, o y vai para mais infinito, tá? A gente vai ver isso também depois. Mas em relação à simetria, eu olho para o eixo y e ele realmente é um espelho aqui para o meu gráfico, tá? Então essa função, ela é uma função pá. Beleza, pessoal? Bem, a gente fica por aqui por hoje, tá? Esses slides aí dão mais trabalho do que gravar o vídeo, tá? Eu vou deixar esses slides para vocês, vão ter alguns exercícios simples ainda, a gente ainda tem pouco assunto, tá? O próximo vídeo provavelmente a gente já vai ver alguns tipos de funções, né? Provavelmente vai começar com funções afins, depois quadráticas e aí vai, tá? Mas na aula que vem deve ser só funções afins, tá bom? E mais uma vez, se você estiver assistindo o vídeo e não tiver lá o link para baixar esse PDF, espera mais um pouquinho, um dia ou dois, é porque esses exercícios aí com gráfico e tal, às vezes acaba dando um pouquinho mais de trabalho para fazer, tá bom? Então valeu pessoal, até a próxima.